Então esses pioneiros são credores da nossa maior gratidão. Agora imaginem os nossos amigos há 2000 anos atrás. A pessoa chegava num lugar, procurava uma praça, onde ninguém havia jamais ouvido falar de Jesus e começava a anunciar o Evangelho. O destemor de um homem como esse. Os cálculos indicam que essas pessoas andavam 30 quilômetros por dia. Saulo tinha alguns companheiros queridos, Paulo de Tarso, que lhe acompanhavam. Mas existe um jovem que o livro Paulo e Estevão narra, chamado João Marcos, que era sobrinho de Barnabé. Conforme Paulo tinha aquele dinamismo da divulgação, aquela energia própria do missionário. Então eles começam pregando numa localidade, pregam numa segunda, João Marcos começa a cansar. Aí eles vão tendo aquelas ideias nas noites solitárias, à fogueira, porque dormiam ao relento, se alimentavam de frutas do caminho, conforme diz Emmanuel. Então Saulo e Barnabé trocavam ideias, esfogueados pelo ideal de levar o Cristo o mais adiante possível. E João Marcos dizendo, mas nós vamos para mais uma cidade? Para mais para frente, mas já não viemos até aqui? E chega um ponto que João Marcos desiste e volta para Jerusalém. E passa a acompanhar Simão Pedro na igreja de Jerusalém. João Marcos se tornaria o inesquecível evangelista, o autor do segundo evangelho, o evangelho segundo a comunidade de Marcos. Mas ele não teve força para acompanhar os missionários na missão a que eles se devotavam. Tal era a exigência. Então o indivíduo chegava numa aldeia, anunciava Jesus e arcava com a consequência. Porque sempre se mexia com os interesses religiosos daquele local onde ele havia penetrado. Normalmente saía das cidades na base do açoite. Normalmente. E se existe Paulo de Tarso, Emmanuel também nos abre um entendimento para uma outra personagem chamada Estevão. Sem Estevão não existiria Paulo. Estevão é dono de uma história das mais lindas do cristianismo primitivo. É o primeiro mártir do Evangelho do Senhor. Então, quando Jesus decide alargar as fronteiras do Evangelho, vejam a sabedoria do Cristo. Até para isso, ele nos legou uma lição. Ele juntou o primeiro algoz com a primeira vítima. Depois de apedrejado, Estevão foi o intérprete fiel de Jesus junto ao coração de Saulo. Então Paulo e Estevão é também especial por conta dos biografados. E por fim é especial pela própria forma que o livro nos foi legado. Eu sempre li muito. Desde muito novo eu li bastante. E um dos gêneros, gente, que eu sempre gostei de ler foi a ficção histórica. O que é a ficção histórica? O autor pega uma passagem determinada da história da humanidade, lá o Império Romano. Algumas coisas são verdadeiras. Alguns personagens são reais. Mas ele cria um personagem X e monta a ficção dele em cima daquele pano de fundo. Isso é ficção histórica. Quando eu comecei com a doutrina espírita, havia lido as obras de André Luiz e passei para os romances de Emmanuel. Eu logo falei, é ficção histórica. O que Emmanuel faz? O benfeitor pega uma passagem, uma época da história, particularmente o cristianismo, e insere na boca das personagens famosas alguns ensinamentos que ele queria nos passar. Era isso que eu entendia particularmente. Hoje nós podemos dizer aos nossos amigos que graças a pesquisas que as pessoas vêm conduzindo em relação às obras do Chico Xavier, nós temos já condições de entender que Emmanuel, com os seus romances, lançou um novo gênero de literatura.
que é um gênero baseado em condições que a Terra até hoje não ofereceu. E que Hermínio Correia de Miranda, que é um pesquisador espírita, chamou de arqueologia psíquica. O que é isso? Os historiadores, gente, quando eles vão fazer uma pesquisa num sítio arqueológico qualquer, eles acham lá um material de barro. Olha, acho que é um prato. Parece ser um prato. Aqui é uma área do Antigo Egito, então isso aqui devia ser o prato que eles usavam no ritual. E vão preenchendo aquelas ideias com muito da imaginação. Agora Emmanuel inaugura um novo gênero, porque ele busca na memória das próprias personagens do livro o que aconteceu realmente há 2000 anos atrás. Ele diz no prefácio da obra: nós queremos contar aos nossos irmãos da Terra algo das tradições do mundo espiritual sobre a vida do convertido de Damasco. Quer dizer que no mundo espiritual existem registros de que ele se aproveitou para elaborar a obra. Vejam só que interessante. Nós temos umas pessoas em Belo Horizonte que têm feito essas pesquisas, em particular Haroldo Dutra Dias, um grupo lá de Belo Horizonte, e eles têm chegado a constatações que são muito significativas, e mais do que isso, provam a imortalidade da alma nos romances de Emmanuel. Vejam só que interessante, gente. Muitas pessoas falam assim: o Chico produziu isso da cabeça dele. Ele pesquisou e montou o livro. O que esse pessoal que está estudando, por exemplo, Paulo Estevão, foi fazer? Eles foram lá na década de 40 para ver o que havia de material disponível sobre o cristianismo primitivo. E compararam com a obra do Chico e Emmanuel Paulo Estevão. Surpresa, Emmanuel erra tudo. Emmanuel erra todas as datas. Primeiro eles tinham que pensar assim: bom, o Chico trabalhava na Fazenda Modelo o dia inteiro. Foram ver o cartão de ponto do Chico. Não tinha uma falta. Bom, ele tinha a parte da noite. Mas tinha trabalho no Luiz Gonzaga, no centro. Mais tarde, ele podia consultar uma biblioteca. Pedro Leopoldo não tinha biblioteca que comportasse obras mais maçudas sobre o cristianismo primitivo. Tá a 30 quilômetros de Belo Horizonte, dava tempo de ir lá dar uma olhada. Como se biblioteca funcionasse de madrugada. Mas vamos considerar que sim. O que nós temos de obra disponível sobre cristianismo na década de 40? Tem isso, nada bate. Então